Igor, presta atenção, porque, cara, isso aqui vale também para teórica. Isso aqui cai na teórica, cara. Então vai ser muito valioso para você também essa live daqui. Cenário de atuação, atenção secundária, ambulatorial e hospitalar. Atenção secundária. A unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional e ultrassonografia, laboratório de análises clínicas, banco de sangue, laringoscópio, oxímetro. Quando eu vi esse laringoscópio e oxímetro, eu já sabia mais ou menos para que lado ia. Porque ninguém ia botar à toa aqui, não, tem laringoscópio lá, de bobeira. Né? Unidade ventilatória manual autoinflável, famoso AMBU. Leitos de internação e centro cirúrgico. Legal que ninguém falou que tem suporte de oxigênio, né? Mas tudo bem. Tem que ter, para conectar o AMBU, né? Porque senão não vai inflar. Descrição do caso. Agora veio o caso, pessoal. Agora que o bicho pega. Olha lá, então. Assim, imagina você, hein? Na porta, ó. Tocou a sirene. Você entrou, cara. Se você deparar com uma folha lá em cima, e a hora que você lê, vai estar escrito isso aí que o Rabi vai falar. Paciente previamente rígida de 20 anos, trazida pelos bombeiros, vítima de queimaduras decorrentes de incêndio. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar o atendimento da paciente, verbalizando-se os achados e as condutas, solicitar a realização de exames que julgar necessário, definir a extensão de superfície corporal queimada e adotar a conduta terapêutica necessária. Uma estação clássica de prova, seja prova prática, seja prova teórica. Vamos lá, Matheus, quer começar? Cara, eu queria começar porque quando eu entrei nessa estação, eu ainda dei o azar de ser a minha primeira estação do dia. Então eu entrei, eu olhei assim para a pessoa, isso daí eu fazendo prova lá no INEP, cara. Eu olhei assim, tinha uma paciente completamente enfaixada, parecia uma múmia a paciente, completamente enfaixada, deitada num colar cervical assim. E aí, quando começou a estação, ela estava quieta. A hora que eu terminei de ler e fui tentar conversar com ela, gritaria. Aí, cara. Porque ela não respondia nada. Ela só falava: ai, doutor, eu não tô bem, doutor. Eu não tô bem, doutor. Eu não tô bem, doutor. Meu amigo, se você não tomasse a conduta certa, você ia se estressar só com esse não tô bem, doutor, que ela falava. Porque ela não parava. Ela era instruída a não parar de falar isso. E aí, qual que era a ideia da estação? Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Por favor, muita atenção. Você tá aqui, ó, você acabou de chegar, cara. Você acabou de chegar, ó. A Maju Ferreira acabou de chegar. Meu, você chega lá, na tua prova teórica, na tua prova prática, no teu pronto atendimento, na tua UBS. Meu, paciente que foi encontrado em um local de incêndio lá dentro. Tá lá dentro. Quando você achou ele lá dentro, tirou ele lá dentro. Aí você olha, ele tá com vibrisas queimadas. Ele tá com rouquidão. E ele tá se queixando de falta de ar. Meu amigo, você não precisa mais fazer análise nenhuma. Você vai entubar esse paciente, cara. É tudo. Não deixe de entubar esse paciente, porque senão vai edematizar as vias aéreas e você nunca mais vai entubar. Vai ter que partir com uma crico, uma traca, às vezes, que são condutas urgenciais. Então, esse paciente, a primeira conduta, isso aqui é a primeira conduta que você tinha que fazer quando você começava a falar com ele, que ela tava meio rouca e ela ficava falando: doutor, eu tô com falta de ar. Eu não tô bem, doutor. Doutor, eu não tô bem. Meu, você mandava: ó, eu vou entubar a paciente. Pum! Ela ficava quieta e você seguia a tua estação. Então, não esqueça, prova prática, prova teórica, aonde você estiver. Viu o paciente que foi achado em local, tá com queimadura de via aérea, cara? Não tem. Mete a intubação e você vai pontuar. Legal, cara. E eu achei muito curioso, Matheus, quando eles falaram de intubação, eles chegaram a cobrar as drogas e dose, ou eles só falando em intubação já estava tranquilo? Não. O que aconteceu? Como tinha o laringo, eu tinha treinado bastante, né, para falar o processo de intubação. Coloca o laringo da direita para a esquerda, na valécula, era um laringo curvo que tinha lá, montei o laringo e tal. Eu acho que eu perdi uns 2 minutos nisso, porque eu achei que ia pontuar a intubação, mas não pontuava. Era só você indicar a intubação mesmo, ela ficava quieta e você pontuava indicando a intubação. Pontuava bastante, então eu acho que era 2 pontos ou 1,5 ponto da intubação, não me recordo. Isso mata. Sim, isso mata o paciente. uma questão, meu, isso daí. Então, e além do mais, você ficava mais tranquilo fazendo, porque, pô, imagina, você já tá nervoso, daí a paciente: tô ruim, doutor, tô com falta de ar, doutor. Ela não parava. Eu tive amigos que não entubaram e eles contaram que eles se perderam no meio da sessão porque ela não parava de falar, ela começava a gritar: eu tô com falta de ar, eu tô com falta de ar, pra você realmente entubar ela, cara. Então não esquece desse detalhe aí que vai te dar uns pontinhos. Cara, e é incrível porque, assim, essa estação já foi cobrada em diversas provas teóricas da seguinte forma:
É um frentista de posto de gasolina que a bomba explode, ele voa. Quando ele vai falar, ele tá rouco, vibriça nasais queimadas. Cara, vibriça nasal queimada é muito característica de que ele vai pedir intubação. É muito clássico isso em prova, tá, gente? E aí, essa é uma situação que, poxa, se você pega os sinais vitais, Matheus, e pede os sinais vitais da paciente, gente, os sinais vitais, eles não precisavam nem ser pedidos. Mas se você pede, não ia ter muito como errar. Por quê? A gente tem uma saturação arterial de oxigênio por oxímetro de 82%. Uma paciente jovem, 20 anos, com peso de 50 quilos, para isso acontecer, gente, é muita dificuldade para isso acontecer, tá? Pensando assim, não tem como a pessoa tapar o nariz para cair esse ponto de saturação, isso não existe. Então, realmente, essa paciente está em uma hipóxia importante, bem relevante clinicamente. E ela tem uma frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto. Felipe, é só dor. Gente, não é só dor. Não tem como, tá? A saturação de 82, com frequência de 112, uma pressão de 9/6. Então, assim, você vê que é um paciente com potencial de evolução bem grave, né? Um paciente bem grave. Matheus, cara, beleza. E aí diz para mim, quando chegou lá e você começou o raciocínio, como é que você fez? Você já chegou pedindo logo para entubar, ou você pediu algum exame físico, você rodou alguma anamnese, como é que foi? Então, como eu tinha treinado muito essa estação, na hora que eu vi que ela estava rouca, bastante, eu dei uma questionada, ela até tem respondido um pouco do que aconteceu no local do incidente. Ela falou, me encontraram lá pegando fogo na minha casa. Não lembro até onde que era, mas eu lembro que ela foi encontrada dentro de um local pegando fogo. E aí eu já mandei intubação direto, porque ela estava falando de uma forma rouca, ela falava que estava com dispneia, eu falei, não tem, intubar isso. Eu intubei, ela ficou quieta, e aí sim você prosseguir a estação. Inclusive, depois que eu intubei ela, eu parti pro ABCDE, cara. Porque trauma, mesmo sendo uma queimadura, você tem que fazer o ABCDE. Então, faz o ABCDE, meu. Nessa estação, não tinha exatamente o ABCDE, mas você pontuava em algumas condutas que você faria durante o ABCDE. Então, é importante que você faça o ABCDE no trauma, meu. Não esquece disso. Cara, na prova de revalida, pô, é um trauma, o cara quebrou a perna dele num acidente de moto. Só a perna quebrada. Faz o ABCDE, cara. É uma prova, é uma prova. Você tem que fazer esse ABCDE, senão você vai perder ponto. Não, e assim, na vida prática mesmo, na vida atuando, uma paciente que chega dessa, primeira coisa é via aérea. Na sequência, você tem que ver se você está expandindo via aérea, porque assim, essa paciente, para ela fazer um edema agudo de pulmão, para ela fazer alguma reação, a quantidade de fuligem que ela pode ter inalado é muito fácil. Então tem que ver, mesmo ela estando entubada, se ela está expandindo bilateral, se a ausculta está normal, né? Cara, a circulação da paciente, a frequência está aumentada, a PA está baixa, é uma paciente que ela pode estar em choque, algum choque ali, né? Provavelmente um choque que possa ser simulando um choque séptico, que não tem por que ser hipovolêmico, nada disso, não é um choque distributivo, que a gente diz. E essa paciente, ela demanda que você veja o neurológico dela, mas uma vez que já está entubada, o neurológico, abraço, disability, né, o D, e o E, exposure, é extremamente necessário, porque senão você não vai conseguir calcular a superfície queimada. Tá? É muito comum a gente pegar isso, né? O paciente vem na emergência e tem uma situação, Matheus, que é até interessante isso de ABCDE, cara. Fratura exposta de fêmur, o paciente deu entrada no trauma importante de uma grande cidade aqui da região. E aí, cara, o pessoal, a ABCDE, basicamente, ninguém tirou a roupa do cara, ninguém expôs o cara, que é o E, né? Ninguém expôs. Ah, tem uma fratura ali, tem uma fratura, todo mundo olhando fratura. O cara tinha feito uma compressão do testículo, cara, com o tecido da cueca. Comprimiu. Acabou a vascularização do testículo do cara. Então, assim, o paciente evoluiu muito pior porque não teve exposição desse paciente. Né? Eu vi uma vez uma paciente, cara, que a gente fez uma trombólise, ela começou a descer a PA depois da trombólise. E isso é um desespero do mundo, né? Porque você fala assim, meu Deus do céu, onde está sangrando? E paciente neurologicamente normal, e caindo PA, e caindo PA, aumentando a frequência. Quando vira paciente, as costas da paciente uma equimose gigante de dissecção. Nas costas do paciente. Então, assim, se a gente não expõe o paciente, se a gente não busca o problema, a gente não acha. Então, realmente, cara, concordo muito contigo. Uma situação que poderia ter cobrado a BCDE de maneira claríssima. Não cobraram porque eu acho que eles focaram bem na questão do queimado, né? Porque queimado tem seus mistérios. Eu particularmente, acho queimadura uma das situações mais difíceis por causa da questão da pressão psicológica. Geralmente, o ator e a atriz gritam muito
e tá tudo enfaixado e queimadura, aquela questão do fazer rápido, realmente é um problema. E aí, cara, você fez o ABCDE nessa paciente, como é que foi a sequência depois? Então, quando você fazia o ABCDE, eles iriam te entregar, quando você solicitasse a exposição, verificar onde mais está queimado, eles te entregavam uma figura. Legal. E Quer tá que eu aí mostre a figura, pessoal? Olha só. Oi? Vou mostrar a figura, pessoal, aqui. Mostra para eles como era essa figura. Né? Vamos lá. Aí, pessoal, a figura. Ó, eles te entregavam isso aí na hora da prova. E olha só as partes genitais. Tá pintado, hein? Tá vendo que tá pintado isso aí? Eu duvido que eles tenham calculado esse 1%. Eles calcularam, Matheus? Então, e esse foi o grande problema. Porque a gente fazendo a regra dos 9, né? 9, 18, 36, 36. 9, 18, 36, 36. Lembra disso? Ó? 9 a cabeça inteira, 18 os dois braços inteiros, 36 o tronco inteiro e 36 as pernas inteiras. Então, 9, 18, 36, 36. E mais 1% da região genital. E aí, nesse caso, eu olhei e falei, cara, essa região genital tá pintada. Mas eu conheço o INEP. Eu sei como é que são esses caras aqui. Olha ali a região genital pintada. O que eu fiz? Eu peguei essa imagem, eu cheguei para a câmera, eu coloquei na frente da câmera, assim. Eu mostrei assim. Pessoal, essa paciente está com tantos por cento da superfície corporal queimada, acho que era 37%. Mas, se eu for considerar a região genital, que fica isso daqui. Se não, fica 36. E eu respondi, porque você teria que fazer o tratamento da queimadura, que a gente já vai falar. Você teria que fazer o tratamento dessa queimadura. E para você fazer o tratamento, você tem que saber exatamente a superfície corporal queimada. Porque você tem que dizer um número lá pro cara. Quantos ml de soro você vai fazer para ele? E eu tive esse problema. Porque eu falei, meu, certeza que o INEP ele vai fazer uma brincadeira com isso. Porque eles fazem essas coisas aí e depois acabam mudando o gabarito, porque vai ter recurso nisso. Inclusive, eles tiveram que mudar. Porque a primeira vez eles liberaram um gabarito sem o 1% da zona genital. E aí entraram com recurso e eles tiveram que colocar o 1% lá. Então, eu falei os dois. Eu lembro até hoje, eu mostrei assim na câmera, assim, falei, é 37 com a região genital, se tirar é 36%. Então eu ia ter um ponto de qualquer jeito ali. E nessa hora, depois que você falava, tinha lá para falar como que ia ser o tratamento desse paciente. Cara. Isso aqui também pontuava muito. E aqui, a gente tem que falar da famosa regrinha, né, a regrinha de Parkland. Mas cuidado, cara, cuidado, que senão, vem comigo. Cuidado, regra de Parkland. Cuidado, cara. Falei 1000 vezes cuidado. Por quê? Porque a regra de Parkland original é 4. 4. Mas como é que é 2? Como é que é 2? Calma aí. O cara lá, o Parkland, nem sei se é um cara ou uma cidade que é o Parkland, eu não sei. Mas, quando fizeram a regra de Parkland, cara, eles utilizavam 4, tá? Então, eles multiplicavam sempre por 4. 4 vezes a superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. Beleza? Tranquilo. Aí começou-se a ver que quando você usava 4, você diluía demais o sangue do paciente. Não era legal. É muito volume que você está fazendo no teu paciente. Então, teve a fórmula de Brook ou Parkland modificado. Por que eu estou falando isso? A maioria das vezes, hoje em dia, quando você vê uma questão que fala fórmula de Parkland, eles vão considerar os dois, tá? Mas cuidado, porque eu já vi alternativas onde colocavam lá a fórmula de Parkland é por 4 e eles consideravam como correta. Então tenha cuidado. Isso daí eu tô falando mais em prova de residência. A revalida não aparece tanto assim, mas tenha cuidado, porque pode ser que apareça. O revalida gosta de puxar umas questões de residência do nada, assim, e chega lá e pum, uma questão igualzinha da USP, do SP, eles colocam. Então, cuidado com essa fórmula de Parkland aí. O mais certo seria a Parkland modificada ou fórmula de Brook. Mas, tenha cuidado com todas essas ressalvas que eu falei para você. Ô, Matheus, eu acho que eles deram um mole aqui, cara. Eu tô olhando aqui. Eles não implantaram CVD, né, cara? Como é que eles vão saber se a hidratação foi adequada para o paciente se não tem... Vocês lembram, pessoal, como é que a gente vê se o paciente está hidratado, o paciente grande queimado? Alguém lembra aí? Escreve aí embaixo pra gente. Você precisa ver a quantidade que esse paciente está miccionando por hora, né? Então, se você não tem um CVD, como é que você vai calcular? O CVD eu digo catéter vesical de demora, tá, gente? Ou o sonda vesical. Como é que você vai calcular o quanto esse paciente urinou, né? Eles não colocaram na prova. Então, assim, não se eu visse uma situação dessa, eu já ia implantar logo, cara, o CVD no paciente, assim, direto. Era Parkland, CVD,
eu queria calcular o quanto o paciente urinou nas primeiras horas. Ali, débito urinário, é isso aí, Igor. É isso aí. A gente precisa ter um débito urinário. E para isso a gente tem que ter implantação de CVD. Mas fica aí mais uma questão para a prova prática para vocês, que é bom até de vocês verem que nem sempre é cobrado tudo que a gente precisa saber. Mas tem coisas que a gente tem que saber que a gente não pode mole. Você tinha que falar o CVD, cara. Você tem que falar que ó, vou passar uma sonda vesical nesse paciente. Inclusive nas estações de trauma, se não for um trauma da região ali pélvica, que falar, tem sangue no meato uretral, tá com equimose ali no perineu, cara, já passa a sonda, não importa o que seja, e fala, vou passar uma sonda vesical. Eles não vão te tirar ponto, a não ser que seja essa situação que eu falei para vocês, que aí é suspeita de lesão uretral. Você não vai passar sonda daí. Você tem que fazer uma uretrocistografia para ver aonde que é a lesão, então é outra conduta. Mas, salvo essa exceção, passa a sonda. Ô, Matheus, fala que uma vez eu estava na UPA 2h30 da manhã, chegou um paciente, um bichigoma gigante, daquele gigante, paciente gritando de dor, com um catéter vesical de demora passado com falso trajeto, né? Então tava muito sangue assim e o catéter não viu urina. Eu falei, gente, eu não vou passar esse catéter, não sou cirurgião, não vou passar. O que eu vou fazer? Punção suprapúbica. Fiz a punção suprapúbica na UPA, tirei bastante urina do cara até o cirurgião chegar e fazer o ajuste ali da sonda. Mas punção suprapúbica, pessoal, é um procedimento simples e que ajuda muito o paciente, tá? Porque pode fazer até um choque vagal, né? Uma resposta vagal muito grave por causa da dor, porque dói muito a bexiga desse paciente muito dilatado. Então, fica aí mais uma dica para vocês. Um procedimento que pode ser feito em caso de falso trajeto ou caso seja necessário para a vida de vocês. E aí, Matheus, cara, fez a fórmula de Parkland e tem essa pegadinha, tinha uma pegadinha, assim, sempre que eu fazia prova, que era o Parkland que o pessoal botava nas 24 horas. Só que eu lembro que o Parkland tem 50% nas primeiras 8 horas. Tu lembrou disso na hora? Lembrei porque se você faz questão de prova, igual eu tô falando aqui para você, a gente tava falando lá, né, pro nosso amigo que tá no programado. Cara, se fazendo questão, você vai ver direto questões e mais questões cobrando isso de você, cara. Todo queimado, eles vão colocar que ele já chegou pelo menos 2, 3 horas depois do evento. Por quê? Porque tem que calcular nas 8 horas iniciais desde o momento do trauma, desde o momento que ele foi queimado. Então, se já passou 2 horas, por exemplo, você tem que calcular esses 50% em 6 horas. Isso aqui é extremamente comum. Não é uma coisa aleatória. Isso aqui é extremamente comum de aparecer. Você tem que saber disso. Você não pode deixar passar isso aqui, cara. Não faça isso. Imagina, você calcula tudo bonitinho, vai lá e fala quantos ml? Você, coloca o ml das 8 horas. Cara, perdeu o teu ponto. Então, não caia nessa. E eu lembrei na hora. Eu lembro que eu acho que eu tirei nessa 9,5, alguma coisa assim. Eu fui bem nessa estação. Sempre cai, sempre cai, sempre cai. Assim, é mais certo do que, cara, a água desceu o morro, o fogo subir, essa questão das horas e da hidratação. E uma outra questão que eles não cobraram e que eu acho que faz muita diferença é o que a gente coloca de líquido para dentro desse paciente, né? Que é cristalóide, né, Matheus? A gente tem que fazer cristalóide para esse paciente, né? Eles não botaram aqui. E você pode usar o Ringer lactato, tá, galera? Tem gente que fala que... Porque, por exemplo, no hospital que eu trabalhava, a gente reservava esse Ringer, porque o Ringer era meio ouro, né, cara? Se for ver bem, o Ringer, ele tem uma concentração muito melhor do que o soro fisiológico. Então, a gente deixava ele guardado, a paciente mais grave e tudo. E muita gente não vê sendo utilizado o Ringer lactato no dia a dia. Mas sim, ele é um cristalóide, também pode ser utilizado nessas situações de grande queimado. Só uma coisa para vocês não ficarem em dúvida, como que funciona. Quando você calcula a fórmula de Parkland, que é a fórmula utilizada para você ver quanto que você vai dar de líquido em 24 horas para o teu paciente queimado, grande queimado aqui, porque ele tem que ter mais de 20% da superfície corporal queimada. Cuidado, hein? Pegadinha, cara. Pegadinha de prova objetiva, isso aí. Coloca um paciente com 15% de superfície corporal queimada, você não vai fazer hidratação endovenosa não, hein? Cuidado com isso. Mas a fórmula de Parkland, então, 24 horas. Você teve o resultado, vamos supor, tivemos 4.000 ml. 4 litros de soro em 24 horas. Você tem que dividir por 2. Então, 2 litros de soro que vão ser administrados nas primeiras 8 horas ali, desde o evento de queimadura do teu paciente. Então, é desde a queimadura, não é desde a chegada do hospital. Então, por exemplo, Matheus, se ele chegou ao hospital com 3 horas do evento da queimadura, como é que faz aí? Então, vamos lá. Ó. 4 litros ao total seriam 24 horas. Divide por 2, 2 litros. Então, 2 litros nas primeiras 8 horas. Só que o teu paciente já chegou com 3 horas decorridas. Então, você vai ter que dividir esses 2 litros em 5 horas. Fiz certo, são 5, 6, 7.
F certo. Então, em 5 horas, cara. Então, divide isso daqui que vai dar quantos ml por hora você vai dar pro teu paciente. 400. Isso aqui é o C. É 400 mesmo. Eu não tô bom em matemática hoje, não. Mas é isso aí. Não, é isso mesmo, Matheus. Pô, e a pegadinha, gente, isso daí é muito pegadinha mesmo. O Matheus tá dando uma dica de ouro para vocês. Porque não é uma questão assim, de vez em quando. Toda vez que colocam um Parker, eles já colocam com essa maldade, cara. Eu já perdi questão por isso. Eu, na época, fazia SUSEMI acadêmico, prova de acadêmico. Eu errei isso, eu não tinha essa maldade. Eu não tinha essa maldade. Quando eu comecei a estudar... clássicas de números que eles colocam é essa da Parkland, que eles colocam do horário de chegada do hospital, e Crocroft-Gault, quando eles colocam mulher, que no final você tem que multiplicar por 0,85. Inclusive, Enarão, hein? Enarão agora cobrou isso, cara. Então, essas duas pegadinhas aí são clássicas e caem no Revalida também, cara. Então, cuidado. E realmente, o pior é que faz diferença, né, cara? Que o Croft-Gault, às vezes, vai fazer diferença para o paciente mesmo, né? Até na conduta, né? A gente não pode pedir uma anjo-TC, por exemplo, para um paciente com um clearance menor que 60. Existe um risco, não sei que seja uma situação emergencial, mas existe um risco ali para o rim desse paciente. E se você calcula errado, né, piorou a situação desse paciente prognóstico. Cara, na sequência, eles fizeram uma questão aqui que eu fiquei na dúvida, sinceramente. Tá? Cobertura da área queimada com curativo oclusivo. Por que você acha que eles fizeram isso, Matheus? Cara, eu não sei, o Revalida ele entra em algumas questões polêmicas. Igual uma vez caiu queimadura de 2º grau e eles indicavam a rotura das bolhas, cara. Então, e é uma coisa que isso daí é uma confusão até entre os cirurgiões. Tem um que fala que é, outro que fala que não é, e eles consideraram que era para você fazer. Então, eu acho meio complicado também. E esse daí foi onde eu perdi meu ponto, tá? Eu lembro que eu não falei de cobertura nenhuma para as áreas de queimadura. Então, a gente tem que lembrar, cara, é difícil você conseguir 10 pontos numa estação. E aqui realmente é complicado você pensar, pô, vamos fazer a cobertura dos ferimentos do paciente. Eu achei bem, assim, uma coisa bem... uma pegadinha bem maldosa até, sabe? Cara, tem um detalhe que eles não cobraram, mas assim, a gente tá. A gente que já tem maldade de prova prática, a gente pensa, né? Analgesia desse paciente. Como ela foi entubada, né? E fez uma pré-droga, provavelmente pode ter feito até uma lidocaína como pré-droga, e ter feito ou um fentanil como pré-droga, até seria interessante, né? O fentanil para fazer também a parte analgésica dessa paciente, um sedativo, um bloqueador de neuromuscular, mas não falou nada de analgesia. Então, supostamente, essa paciente já está entubada, ela está com a analgesia adequada, né? Eu acho que eles pensaram dessa forma. Mas pensando em provas que vocês não vão ter o paciente entubado, não vai ter problema de via aérea, lembrar da analgesia do paciente grande queimado, é uma condição que dói muito. Então, é uma situação que a gente pode usar até opioide para esse paciente, porque realmente é uma dor muito importante. Eles não colocaram no checklist como algo relevante, porque essa paciente supostamente já estava entubada, né, pessoal? E outras pegadinhas tem, né, também. Primeira coisa, antibiótico. Isso aqui pega, gente. Pega. Tanto aqui como na pancreatite. Isso aqui é pegadinha lá. Pancreatite e coloca. Pô, você vai indicar antibiótico? Pô, indica antibiótico aí. Perdeu o ponto, cara. E aqui na queimadura também. Pô, vamos indicar um antibiótico, ó, tá sem pele no corpo inteiro, com um antibiótico. Perdeu o teu ponto, cara. Cuidado, não faça antibiótico assim. Não é assim que se usa, tá? Na queimadura, no grande queimado, só para ele estar grande queimado, você não vai usar antibiótico, tá? Então, muito cuidado com isso. Essa questão da dieta, o Badabun levantou aí, que até quando eu fiz prova, tinha essa questão da discussão da dieta, né? Manter uma dieta hiperproteica para o paciente, grande queimada, tinha a discussão da faz dieta, não faz dieta, mantém jejum, não mantém jejum. Você tem alguma coisa sobre isso, Matheus? Tem algo mais novo? Mas, assim, particularmente, eu não lembro, assim... Tá, mas na prova eles não falaram nada. Não, na prova não cita isso, tá? E provas de revalidação não costumam a falar, pelo menos em pacientes, assim, grandes queimados, eu nunca vi cair sobre dieta, qual tipo de dieta, tá? E agora, de cabeça, eu não sei te dizer qual que seria a dieta para você fazer um grande queimado, tá? Mas a gente pode depois trazer para você, se quiser, manda mensagem, a gente pesquisa. Mas de cabeça agora eu não estou me lembrando. Mas, assim, é muito relevante essa questão que Badabun levantou aí. Por quê? Porque dieta vai entrar na prescrição desse paciente mais à frente, principalmente se o paciente foi internado. Só que você não vai internar esse paciente agora, você vai ter que transferir. É uma unidade secundária.
né? Esse paciente é um paciente grande queimado que precisa de uma unidade de grande queimado. Então, às vezes, se você falasse de dieta aí e o cara fosse maldoso, ele poderia até descontar ponto. Falar, você está fazendo prescrição de dieta no paciente entubado, você não passou uma nasentérica nesse paciente para passar dieta, você não fez nada, você vai passar dieta, ponto. Então, entendeu o problema? Então, esse paciente é um paciente que vai ser admitido na UTI, admitido uma vez na UTI, vai ser passado uma sonda nasentérica, e aí sim vai começar a dieta para esse paciente, se tiver indicação, né? Mas tem essa maldade do local onde você está na prova. E o local a gente nem olha, às vezes, porque a gente está ali, situação de prova, mas, cara, quando você presta atenção aqui, ó, vamos lá. Olha a estação aqui, ó. Lá em cima está escrito, ó, pessoal. Cenário de atuação, atenção secundária. Isso aí, Badabuna, pancreatite é jejum. Pancreatite é jejum, jejum. Mas cuidado. O paciente começou a sentir fome, né? Joga olha só. Cristal. Sou o rei das pegadinhas, cara. Eu sou o rei das pegadinhas. Eu sei que tem pegadinha com isso aí de dieta, sabe por quê? Cara, olha só o que eles estão fazendo agora. Olha o que os caras da banca, eles são sacana mesmo. Eles estão colocando lá assim, na pancreatite mesmo, eles falam assim, indica-se dieta precoce. E eles estão considerando como correta, cara, os filhos da mãe. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem a indicação de que quanto antes a gente reiniciar a dieta, então nesse primeiro momento é jejum, não tem. Mas quanto antes a gente conseguir reiniciar a dieta, inclusive existem recomendações de você passar uma sonda no teu paciente e deixar pelo menos para nutrir os enterócitos ali, porque tem mais risco, se você não fizer essa nutrição, tem mais risco de infecção. E eles estão colocando isso de pegadinha agora, cara. Então, já vi. Isso aqui é prova objetiva, hein? Olha só, Rafa. A gente fala de prova prática, mas ajuda na prova objetiva também. Não, na prova objetiva. Eles vão colocar para vocês isso daí e cuidado, cara. Veja se não tem nenhuma outra alternativa mais correta, porque recomenda-se dieta integral precoce. Pode estar certo, tá? Se eles levarem nesse contexto. Então, olha aí. Mais uma pegadinha para vocês. Cara, mas é muito importante lembrar, assim, que quando você começa a dieta para o paciente com pancreatite, tem que ficar muito atento à questão de dor abdominal, né? Que é um demarcador importante, cara. Então, às vezes, quando você tem um paciente que não está 100% rígido e você vai começar a dieta... Eu trabalhei bastante em CTI, né? Trabalhei 6 anos em CTI direto, eu fico sempre tenso com pancreatite. Pancreatite é uma doença, gente, que ela é muito maldosa, tá? Pancreatite, eu já vi paciente ficar dias e dias em jejum, porque começava a dieta, jogando a nasentérica nele longe, começava a dieta ali pingando, já começava a dor abdominal. Então, assim, cuidado com pancreatite, realmente, como o Matheus falou, faz todo sentido. E, Matheus, atenção secundária ambulatorial hospitalar, mas a gente não tem aqui uma unidade grande queimado, não tem um CTI. Tu transferiu esse paciente? Cara, transferi, tá? Porque eu tinha lá no meu checklist. Como a gente já comentou, a gente já fez o esqueleto do checklist. Lá no final você tem que lembrar das transferências. E eu falei em transferir sem esse paciente. Eu nem me lembro se pontuava, mas eu lembro que eu falei. Eu falei, vou transferir esse paciente para grande queimado, para uma unidade especializada em grande queimado. Por quê? Com mais aí de 10% da superfície corporal queimada, cara. É grande queimado. Você não vai manejar ele, mesmo que você esteja num hospital terciário, se não for uma zona, um hospital especialista em queimados, você tem que fazer a transferência para um local especialista nesse tipo de questão. Então lembra dessas transferências aí na queimadura que pode cair e pegar você também. Não, até porque muda tudo, né, cara? Assim, quem aí já teve a oportunidade de entrar numa unidade de grande queimado, entende que é completamente diferente. Até os cuidados de enfermagem são diferentes. Então, realmente o melhor dos mundos. E na prova, a gente sempre tem tudo. Prova é o Johns Hopkins, gente. A gente tem todas as opções, todas as possibilidades. Então, assim, faz o que manda a literatura, né? Mandar para uma unidade de grande queimado, manda para unidade de grande queimado, cara. Ah, mas não tem. Aí você se vira. Mas enquanto não falar, você tem prova. E prova pode tudo, tem tudo. Não falta nada. Você pode fazer coisa do arco da velha que vai ter na prova. Então, realmente, Matheus, pontuava. E era aquele ponto que a gente sempre fala do final de situação, né? Perguntar se o paciente tem alguma dúvida, pedir para o paciente voltar quando começa antibiótico, encaminhar o paciente que precisa ser encaminhado e transferir o paciente que precisa ser transferido para ser internado quando a gente está na unidade básica de saúde. Então, assim, pegadinha de final de prova prática de revalida clássica. Clássica. Eu te garanto que muita gente perdeu esse ponto. Muita gente perdeu esse ponto. Falta de maldade, né? Falta de live da É isso. Isso aí. E tem mais uma coisa que eu quero colocar como pegadinha também. Cara, queimado. Grande queimado. Ó, o paciente se queimou com fogo. Tem nada a ver com coisa enferrujada. Lembra da vacinação antitetânica, tá? Essa vacinação costuma aparecer também.
Então, lembra lá, pô, o paciente está entubado já, fala lá, vou atualizar o calendário vacinal com antitetânica nesse paciente, vou fazer uma antitetânica nesse paciente. Se não tiver no teu checklist, não vai acontecer nada. Se tiver um pontinho garantido, costuma aparecer essa antitetânica nesses pacientes, então esteja atento. Cara, e não é só, assim, é coisa de maluco mesmo. Não é só na prova prática, é na vida antitetânica, gente. Antitetânica, eu já vi um paciente morrer de tétano. Aqui eu trabalhei um tempo no unidade de IP2 do Hospital Servidores do Estado, né? Eu fui acadêmico lá. E aí eu ficava na neuropediatria, que era ao lado, e ficava lá olhando. E eu vi um paciente morrer de tétano. Cara, foi assim, um negócio ridículo. O cara pisou num prego, foi isso, pisou num prego enferrujado e tchau pra vida. Tipo, o cara era daqueles caras mais rústicos, sabe? O cara falou, não pega nada. O cara morreu de tétano século XXI. Isso é uma loucura, né? Mas tétano mata muito, gente. Tétano é uma doença com mortalidade consideravelmente alta. Então, assim, se você puder falar da antitetânica, não esqueça, inclusive na vida, tá? Sempre lembra da antitetânica. Eu tenho 2 medos na vida dessas coisas malucas. Clostridium tetânico e Clostridium botulino. Cara, eu já vi um botulismo. Botulismo, assim, teve 4 casos nos últimos 20 anos no Rio de Janeiro. Eu vi um caso. O último caso que eu vi. E, cara, me surpreendeu muito, porque o botulismo a gente pensa o quê? Palmito, pensa umas coisas mais assim, né? Cara, a principal causa de transmissão de botulismo no Brasil atualmente é torta de frango, cara. Então, o famoso empadão de frango é bizarro, né? É só descobrir porque eu vi esse caso. E o cara tinha realmente guardado um empadão de frango no forno e estava comendo aos poucos durante a semana. Que gênio! Olha que ideia boa! E aí ele fez um botulismo grave, ficou tetraparético, né? E aí veio pro neurologista pra gente resolver o problema. Matheus, cara, estação top que você trouxe pra gente responder, pra gente mostrar pros nossos alunos. Eu gostei muito. Uma estação estereotípica, uma estação, assim, estereotipada de prova prática mesmo. Muito legal. Cara, suas considerações finais pra gente ir pro final. Pessoal, não esqueçam então, entrou lá, viu o teu paciente deitado, cara, falou, pô, tá queimado. O cara foi encontrado dentro da casa dele, dentro do apartamento dele, dentro de algum local, tá com vibrisas queimadas, mucosas queimadas. Cara, o que você não pode esquecer é da intubação. Isso daqui, com certeza, se aparecer essa estação para você, se aparecer na tua prova teórica, isso aqui, a intubação vai ser a maior pontuação que você vai ter, porque é a coisa mais importante. Porque isso aqui que vai salvar a vida do teu paciente. Então, lembre disso, que isso aqui, ó, pontinho que eu tô dando para você, hein, cara. Olha só, uma live sem cobrar nada de você, cara. Tô te dando um ponto. Tô te dando um ponto, cara. Então, não se esqueça disso. Guarda no coração. O tio Melo tá te dando um pontinho aí na tua prova. Cara, essa live tem que chamar Aristográtis, né, cara? Aristográtis. Tá dando um monte de ponto gratuito aí pro pessoal. Ô, velho, e vou te falar, teve uma situação no Brasil que levantou essa questão do grão de queimado, que foi aquela catástrofe da Boate Kiss. Os jovens saíam roucos, com vibrícios nasais queimadas, e os bombeiros entubavam no chão, entubavam na ambulância, aquele desespero. Os bombeiros entubando e fazendo broncoscopia em todo mundo. Foi uma situação bizarra, mas assim, ali a gente viu a qualidade técnica que a gente tem dos nossos profissionais, né, de PHTLS e de situações emergenciais mesmo em loco, né? Os caras são muito bons, são muito bem treinados, mas infelizmente foi uma tragédia absurda aí, que é mais uma das que o Brasil sempre tem, né? Mas realmente, gente, essa pegadinha da rouquidão, da vibrícia nasal queimada. Felipe, mas o paciente está andando. Ele está andando, mas ele está rouco e está com vibrícia nasal queimada. Gente, deita ele tubo. Deite tubo, tá? Porque senão vai fechar a via aérea e aí não tem santo que resolva rápido. Vai ter que, ou você vai ter que fazer uma tráqueo, ou vai tentar fazer uma crico de emergência e a situação não é legal, certo? Então, assim, entuba logo esse paciente, protege essa via aérea, bota o melhor tubo que você conseguir colocar, o de maior calibre que você conseguir colocar, até para facilitar depois, caso a necessidade de fazer uma avaliação dessa via aérea mais invasiva, certo? Mas não perde esse reflexo do só entubo se o paciente estiver grave, na minha cara. Não, tem situações em que você tem que entubar o paciente, mesmo que aparentemente ele esteja estável, e essa é uma delas, tá, gente? Paciente grande queimado, vibrícia nasal queimada, rouco, às vezes com tosse também, você tem que ficar atento,
E essa paciente, quando pediu sinais vitais já diziam tudo, uma saturação de 82, paciente, né, em hipóxia, por isso agitada ali, gritando, poderia estar sonolenta também, né, Matheus, nessa situação, né? Sim, ela não demonstrava, estava sonolenta. Falo para vocês, ela estava bem ativa, porque ela ficava falando toda hora. Mas ela podia, sim, com certeza, com a saturação que ela estava, estado ali. E o mais interessante é que ela estava com uma múmia, cara. Ela estava toda enfaixada, completamente enfaixada, assim, sabe? Eu lembro que eu me assustei. Caramba, o que é isso? Será que é um boneco? Aí eu olhei bem, tinha uma paciente lá no meio das faixas, assim. Foi uma prática que tem situações engraçadas, né? Eu falei aqui pro Ti da Unifesp que o cara falava com o cara, falava assim, mas você tá assistindo ele? Ele falava assim, olhava pro monitor e falava, e caía pro lado, que era um torsade pro ano, paciente com hipocalcemia. Assim, o ator, coitado, ele foi treinado, mas você via que ele tava olhando pro monitor, se ele aparecesse um torsade pro ano, ele tinha que cair. Ele não sabia o que era um torsade pro ano, ele ficou olhando, caiu. Só em prova prática. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, muito obrigado aí pela companhia de vocês. Obrigado pelo elogio. Não vi quem fez, mas falou aqui que é super produtivo acompanhar. Igor Carvalho, obrigado, Igor. Sempre produtivo estar nas lives com vocês. Obrigado. A gente que agradece a sua companhia aqui.